palavra que Deus me entregou, ela é muito atual. Ela iniciou em Gênesis, mas ela é completamente atual. Na verdade, a palavra de Deus é muito atual, né? Ela é atemporal, ela é fora do tempo. E aí Deus me falou sobre a insatisfação. Então, o tema da palavra hoje é a insatisfação que tem gerado as raízes mais podres na nossa nação. E aí eu comecei a estudar sobre insatisfação, né? Por esse motivo até que nós vamos falar sobre esse tema. A insatisfação, ela tem sido a raiz de emoções podres, ela tem sido a raiz de comportamentos incoerentes, ela tem sido a raiz de pessoas terem saído das igrejas, ela tem sido a raiz de pessoas não quererem Jesus, elas são as raízes de todos os males que a gente vê nos dias de hoje, por exemplo, família sendo destruída, casamento detonado, a raiz está na insatisfação. E aí Deus começou a me falar sobre isso. Então, lá no livro de Gênesis, nós vamos começar... E a estratégia dessa palavra é o seguinte: eu vou trazer figuras de mulheres na Bíblia que viveram insatisfeitas e que, a partir daquela insatisfação, nasceram raízes de outros males, tá? Então, lá, vocês não precisam abrir sempre, tá? Eu vou estar falando com vocês em alguns momentos, a Verglaub vai postar algumas, mas, no geral, eu vou estar passando para vocês, conversando com vocês sobre essa palavra. Deus criou a terra, e é muito interessante porque tudo que Deus criou, os animais, as árvores que dariam frutos a todo momento, o homem não teve trabalho de absolutamente nada. Inclusive, uma das respostas que Deus me entregou sobre a pobreza no mundo, eu tinha um pouco desse questionamento, não sei se vocês têm, né? Essa indiferença social, você percebe assim, pessoas na rua, ao relento, sem ter o que comer. E eu, durante muito tempo, eu tinha essa angústia no meu coração de entender por que Deus, algumas pessoas têm tanto e outras não têm. Por que essa desigualdade social? E a resposta que Deus me entregou foi lá no livro de Gênesis, quando Ele construiu o mundo. E Ele disse para mim: filha, quando eu construí o mundo, eu dei abundância para todos os seres na terra. Mas o egoísmo deles fez com que eles tomassem posse do que não era deles. Porque quando Deus colocou na terra árvores, frutos, animais, a própria terra, e constituir a terra, Ele não diz assim: olha, daqui para cá é de Adão e daqui para cá é de Eva. Não, Ele diz: vocês vão viver lá, vocês vão cultivar, vão dar nomes aos animais, vão trabalhar na terra, vão pegar os frutos para se alimentar. Eles não tiveram trabalho nem de plantar. Quando eles foram colocados na terra, o trabalho deles era pegar o fruto, né? Então, Deus entregou tudo isso. E o egoísmo do homem, a necessidade de ser melhor ou maior, foi que fez essa divisão e essa posse, de começar a tomar posse. E aí começaram as divisões sociais, né? Então, Deus falou: olha, isso não foi criação minha. Eu não constituí isso, eu constituí a abundância para todos. E por causa do egoísmo, começaram as divisões sociais. Então, quando Deus me falou sobre essa palavra, Ele disse assim: olha, quando eu constituí a terra e coloquei Adão e Eva, era tudo perfeito, tudo pleno. Todos os dias, ao final da tarde, né, ao entardecer, Deus descia na terra, né, e batia aquele papo com Adão e Eva. Então, fora a abundância de tudo, né? Não tinha dor, não tinha medo, não tinha escuridão, era aquela coisa maravilhosa, né? O relacionamento tanto de Deus quanto Adão e Eva. Porém, Eva não estava satisfeita com a abundância do que Deus já tinha proporcionado para ela. O que foi que ela fez? Comeu o fruto para deter de mais conhecimento. Porque tudo que ela tinha na terra não era o suficiente. A insatisfação de Eva fez com que ela pecasse. Qual foi o fruto, qual foi o resultado desse pecado, da insatisfação de Eva? Morte, a dor do parto, o sangramento e a divisão entre Deus e o homem. Vocês estão entendendo, gente, o perigo da insatisfação? Vocês estão entendendo o risco que nós sofremos quando nós caminhamos os nossos dias insatisfeitas com aquilo que Deus tem nos proporcionado? Mas tudo bem, vamos lá. Depois de Eva, então nós aprendemos aí onde foi que veio a raiz da morte, né? Porque nós somos feitos para ter uma vida, éramos para ser eternos, né? Por isso que a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer, mas nós não aceitamos, porque o nosso corpo e o nosso espírito foi feito para uma eternidade. E aí, quando a gente se depara com a morte, embora a gente tenha um conhecimento, a gente não aceita. E foi por conta desse erro, dessa insatisfação dessa mulher, nós começamos a viver, até hoje,
o resultado da insatisfação dela. E aí, mais à frente, agora nós vamos falar de uma mulher chamada Sara. De Eva, vamos dar uns pulos, né? E Sara recebeu uma promessa de Deus, ela não podia ter filho. Abraão, um homem usado, ungido, ela recebeu uma promessa de Deus de que ela ia ter filho. Mas Deus não disse para ela o tempo que ele ia fazer aquela promessa se cumprir, né? Ele disse que ia entregar para ela um filho. E Sara, insatisfeita por causa da espera do cumprimento da promessa, o que foi que ela fez? Abraão, vem cá, irmãozinho. Deita ali com a minha serva e faz um filho ali nela. Abraão foi lá, deitou e teve o filho com aquela serva. Vocês sabem o que aconteceram? A insatisfação daquela mulher gera resultados até hoje. Porque nasceu Ismael. Logo em seguida ela teve Israel. Israel gerou os árabes. Ismael gerou os árabes. Isaac gerou os judeus. O que é que nós vemos até hoje acontecendo nos dias de hoje por causa da insatisfação de uma mulher? Nações guerreiam por causa disso. Se odeiam. Por causa da insatisfação de Sara, qual foi a raiz desse problema? Rejeição. Ismael foi rejeitado. Ele foi convidado a se retirar. Em Gênesis fala que em determinado momento Abraão disse: sai daqui deste lugar, você não é bem-vindo nesse lugar. O próprio pai rejeitou aquele filho. Porque uma mulher insatisfeita em esperar o tempo de Deus, a promessa de Deus se cumprir, ela gerou a raiz da rejeição, ela gerou a raiz de uma competição e de um ódio, que há tantos anos, ainda hoje a gente vê isso acontecendo. E lembre-se que as nossas insatisfações e as insatisfações dessas mulheres, elas não param na nossa vida. Elas contaminam gerações. Até hoje, nós estamos vivendo uma época, em pleno século XXI, onde a raiz da insatisfação de Sara reflete uma maldição sobre aquele lugar. Mas vamos lá, para a próxima mulher. Vamos ver o que é que Deus está falando aqui com a gente. Quem tem ouvidos, ouça, né? Eu posso dizer para vocês que no dia que Deus me entregou essa palavra, eu não consegui dormir. Com toda a verdade, quando deu 4 horas da manhã, eu olhei para um lado, olhei para o outro, e disse: eu preciso tomar um remédio para dormir, porque a minha alma, acho que ela queria sair de dentro do meu corpo, de tanta revelação que Deus me entregou e de tanta vergonha que eu senti naquele momento ao receber aquela palavra. Em Números 12:1, nós temos a história de Miriam. Alguém sabe da história de Miriam? Miriam foi uma mulher usada por Deus, não foi, gente? Não foi? Uma mulher poderosa, aquela mulher quando pegava lá o tamborim dela e batia, a adoração mudava a atmosfera espiritual. Ela cuidou do irmão dela quando foi colocado no cesto, Moisés. Porém, Moisés foi levantado como rei daquela nação, por Deus. E certo dia, Moisés decide casar com a Cuxia, de uma mulher que não fazia parte da nação judia, que era a nação deles e que eles tinham que continuar com aquela nação. E a irmã dele, Miriam, sabe o que aconteceu? Ela ficou insatisfeita com o casamento do irmão. Ela não aceitou o casamento do irmão. E sabe o que ela fez? Ela começou a desonrar a liderança do irmão, falando mal dele. E aí, o que aconteceu? Deus, vendo aquele comportamento dela, da insatisfação, ela disse, lá em Números 2:1, ela diz que ela olha e fala assim: olha, eu não acho certo o nosso irmão estar casando com uma mulher que não é da nossa nação. Está errado. E ela começa a falar mal do irmão. Aqui, nesse momento, a insatisfação de uma mulher nasceu um dos maiores problemas que nós temos hoje nessa nação, em todos os lugares: o julgamento e a falta de honra à liderança. E nós não estamos falando de liderança só cristã, não. Nós estamos falando de uma liderança em geral. Porque quando a palavra de Deus fala que ele instituiu todas as lideranças, ele está falando da liderança política, ele está falando da liderança na faculdade. Um professor é líder e ele tem que ser honrado. O síndico do teu prédio é uma liderança. E às vezes você
esculacha ele, né? Você não mede palavras. Às vezes você está num lugar, a autoridade daquele lugar faz algo que você não gosta, você acaba com ele. E a raiz de tudo isso nasceu aqui. Em Miriam. Porque a insatisfação dela de ver que o irmão dela estava casando com uma mulher que ela não queria, que passando pelos crivos dela, pelas lentes dela, não era suficiente, a insatisfação dela nasceu a raiz do julgamento e da prepotência. Lá em Juízes 16, nós também temos a história de Sansão. Sansão, um homem também que foi separado por Deus, nazireu, não podia cortar o cabelo. Ninguém resistia a esse homem. Quando ele entrava numa guerra, podia vir quantos fossem. Ele matava todos. O homem forte, ungido, separado. Casou com uma mulher, chamada Dalila. E essa mulher, com um homem... Olha só, gente, vamos trazer para os dias de hoje. Um homem poderoso, um homem forte. Eu acredito que aquele homem, ele não só era ungido, como ele era próspero. Porque todos os homens que Deus colocava a mão, ele não fazia pela metade, né? Ele fazia aquele homem ser próspero em todas as coisas. E ele era próspero. E ele era muito abençoado. E ele era forte, e ele representava a figura de Jesus na terra, de Deus na terra, né? E ele casou com aquela mulher. Mas aquela mulher, ela não era satisfeita com a vida que ela tinha. Apesar de ter um homem ao lado dela, que honrava, que amava, mas ela não era satisfeita com aquilo. Chega um dia que alguém chega para ela e diz assim: se tu descobrir o segredo do teu marido, a gente te paga uma graninha. Vai lá, descobre. E ela começa, desesperadamente: Sansão, você tem que me contar o seu segredo. Insatisfeita, porque não podia ter segredo na cabeça do marido dela. Ela tinha que saber. A vida não era boa, porque ela não sabia daquilo. E ela, insatisfeita, pressiona. Usa de todas as malícias, de sensualidade, de todas as formas, né? Ela olha para Sansão e diz: Sansão, você não me ama desse jeito? Como é que você me ama e está sonegando essa informação para mim? Né? E ela fazendo toda aquela pressão, até que um dia Sansão cede. E nós sabemos, gente, que nós temos essa capacidade, essa habilidade. Quando nós queremos alguma coisa, o inferno para e fica assistindo a gente em camarote conquistar o que a gente quer. Não é nada que nos pare. Decidiu, uma mulher, quando ela decide algo, quando ela diz assim: rapaz, eu quero isso, mas pode ser lá no Japão, ela vai no meio da rua, vai vender balinha, vai ver o que for, e vai lá e vai conquistar o que ela quer. E com Dalila foi assim. E no dia que ela descobriu o segredo do marido dela de Sansão, o que foi que ela fez? Vendeu. Aqui nasceu a primeira corrupção. E aqui também nasceu o primeiro, a corrupção, e a primeira vez que nós vemos uma mulher desdenhar do seu marido. Porque quando ele foi preso, ela só fez olhar, virou as costas como se ele fosse um nada. Ou seja, a insatisfação da vida da mulher faz com que ela não meça as consequências, inclusive negativa. E aí, vamos para o próximo passo, onde Deus fala com a gente sobre insatisfação. E vamos falar agora, em 2 Samuel, de Betseba. Alguém já falou nessa mulher? Casada com um homem que estava à frente das guerras, um soldado valente, um soldado que era diferenciado no meio dos demais, que quando o rei Davi mandava ir à guerra, ele comandava aquela tropa. Mas ela estava insatisfeita com o casamento dela. E aí, a insatisfação dela fez ela olhar para o lado e dizer: opa, Davi me quer? Aqui está a oportunidade. E a insatisfação daquela mulher gerou, pela primeira vez na Bíblia, relatado, o adultério. Ela olhou para aquele rei e disse: rapaz, estou achando melhor eu sair desse negócio aqui e ir lá para o palácio. Vou lá para aquele palácio. Por quê? Porque ela estava insatisfeita. Gente, só existe lugar no nosso coração para adultério
para esse tipo de pecado quando nós estamos vazias de gratidão. De olhar para o lado e perceber que o melhor Deus já nos deu. E se aquilo para você ainda não é o melhor, é porque Deus está te preparando para entregar o melhor. Porque Deus, quando nos colocou na terra, Ele disse assim, eu vou preparar a terra com o melhor. E quando vocês verem a terra, vocês vão receber de sobremaneira com muita abundância. Mas às vezes a gente está tão cega com a insatisfação que a gente não percebe. E aí, vamos lá para a 1 Reis. Vocês estão vendo, gente? Olha, e vocês imaginam o tanto de problema que se trazia para a nação naquela época e até hoje por causa da insatisfação dessas mulheres. A insatisfação de Betseba fez com que ela gerasse um filho com Davi, que morreu. Preço do pecado. Preço da insatisfação. Todas as vezes que nós falamos em insatisfação, vocês podem ter convicção de que vocês podem colocar 2 tracinhos do lado e falar insatisfação é igual à morte. Porque a insatisfação ela está ligada a você ter morte espiritual, a você ter morte emocional e, por consequência, começar a ter morte física. Se você parar para conversar com pessoas em hospitais, em leitos, e quando elas estão no final da vida, a grande maioria fala que ou não perdoou ou durante muito tempo foram insatisfeitos na vida. Se eu sou insatisfeito, eu também não perdoo. E fica nesse ciclo louco, né? E aí, falando lá, eu não estou lendo as passagens, gente, porque se eu for parar para poder ler, nós vamos ficar aqui 2 horas, que são muitas histórias, né? E aí nós vamos falar agora de Jezabel. Jezabel, no livro de 1 Reis, um dia ela chega, o marido dela, e ela vê o marido dela chateado porque Nabote não vendeu o terreno que ele queria. Ele tinha todo o terreno do mundo, mas tinha um lugar que ele disse, não, eu queria esse terreno aqui porque é pertinho da minha casa, porque eu quero fazer algumas plantações. E Nabote disse, não, irmão, esse terreno aqui não está à venda, não. Aquela mulher pirou na maionese. A insatisfação dela de receber um não de outra pessoa fez ela surtar. E ela surtou a tal ponto que tem esse outro detalhe, viu, gente? Que na insatisfação dela, ela disse assim para a nação, para o pessoal que estava debaixo dela, disse assim, olha, é o seguinte, em nome do Senhor, esse homem aí disse não para mim. Por causa disso, nós vamos jejuar. Gente, olha que loucura. Nós vamos jejuar, vamos caçar esse homem, porque ele tem blasfemado contra Deus. Vocês estão entendendo o que é, quando a mulher está insatisfeita, o nível de falta de caráter ela tem? Ela coloca o nome de Deus numa jogada que Deus está fora. E ela diz, vamos lá. E a nação toda se juntou, abraçou aquela causa dela, pegaram Nabote, prenderam e mataram. Aqui está revelado o primeiro latrocínio com morte. Porque depois que eles mataram Nabote, eles tomaram posse da terra. Ou seja, eles roubaram o que não era deles e mataram o dono. Por causa de quê? De uma insatisfação de uma mulher. Vamos continuar, né? Agora eu quero ler com vocês a raiz que, para mim, a partir daquele ponto, nasceu esse sentimento que tem trazido tantas consequências podres e negativas até hoje. Binha, você coloca para mim Ezequiel 28, de 13 a 19? Aqui está a descrição de alguém que tinha muita honra, alguém que tinha muito valor, né? E a palavra de Deus diz assim, ó, estiveste no Éden, jardim de Deus, cobria-te de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisolita, o berilo, o jaspe, a zafira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado,
foram preparados. Pode passar, Binha. Eu te coloquei com o querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio e do teu coração se encheu de violência e pecaste. Pelo que te lancei profanando fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível e não mais existirás por todo sempre. Você sabe sobre quem Deus está falando aqui, Ezequiel? Sobre Lúcifer. Lúcifer. Bota lá nos primeiros, no 13. Gente, olha quem era Lúcifer. Estiveste no Éden, estava lá no paraíso. Jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa. Gente, vocês têm ideia do que é um querubim cheio de pedra preciosa? Vocês têm ideia do que é isso? Vocês têm ideia de que ele, quando ele foi constituído, a palavra de Deus diz mais na frente que os instrumentos foram criados para ele adorar a Deus. Não existia instrumento naquela época. Nos céus foram criados tamborins, as harpas, para que ele fosse o querubim que ia instrumentar os outros a adorar a Deus. Ele era coberto de pedras preciosas. A Bíblia diz que ele andava no monte de Deus, ou seja, ele caminhava com Deus. Ele dava ordens. Ele era o braço direito de Deus. Caminhava para todo lugar com Deus. Mas um dia ele ficou insatisfeito. E a insatisfação de Lúcifer, com tudo que Deus tinha dado para ele, fez com que ele se transformasse em Satanás. A insatisfação de Lúcifer fez com que ele deixasse de ser um anjo de luz e passou a ser um anjo das trevas. A insatisfação de Lúcifer fez com que a terça parte dos anjos dos céus fossem contaminados com a insatisfação dele. E foram todos caídos na terra. A insatisfação de Lúcifer percebeu, fez ele criar dentro dele, não um desejo de ser um adorador, mas ser adorado. A insatisfação de Lúcifer fez com que tudo que Deus entregou para ele não tivesse valor. E eu queria perguntar para vocês nessa tarde, o que o coração de vocês tem sido insatisfeito? Agora, entendam, nós estamos falando de uma insatisfação que gera podridão. Porque, obviamente, que existe o lado da insatisfação que conquista. Né? Os muros foram derribados. Neemias ficou insatisfeito. Foi lá e construiu os muros. Davi ficou insatisfeito em ver aquele gigante lutando contra o povo dele. Ele foi lá com ousadia, fé e convicção, combateu aquele gigante. Vocês estão entendendo o perigo, a linha como ela é tênue do que deve ser insatisfação, trazendo raízes do mal, ou insatisfação para gerar em nós movimento de ousadia e avançar e conquistar? Só que a nossa nação está vivendo um período muito grande de insatisfação para o lado ruim. Ora, gente, é impressionante. Eu tenho entrado agora nas redes sociais, eu tenho feito algumas postagens, e é impressionante como as mulheres, elas dizem assim, Deus, eu vou orar.
Eu vou orar para meu marido voltar para casa, eu vou orar. Não é você não, tá, minha irmã? Mas é... eu vou orar. E ela começa a orar e Deus traz o marido. 2 meses depois ela disse, mas Deus trouxe meu marido e eu tenho que continuar dividindo as contas com ele dentro de casa? Ao invés de serem gratas pelo milagre e o cumprimento de uma promessa ou a resposta da oração, começam a olhar o que é ruim. Olham para o negativo. Olham para o que não presta. Ou olham para aquilo que não pediu. Porque eu pedi para meu marido vir para casa. Deus trouxe ele de volta. Então seja mais específica na sua oração. E eu queria dizer para vocês, gente, que um dos hábitos que, graças a Deus, eu tenho treinado e tenho vivido no meu dia a dia, tem sido a gratidão. Porque a gratidão é o antídoto da insatisfação. Você pode não querer de jeito nenhum agradecer. Ah, Natália, porque você não sabe da minha vida, está tudo acabado, tudo detonado, você não sabe o que eu estou passando. E nem preciso. Desculpa, mas eu não preciso saber o que você está passando. O que eu preciso te dizer e te apresentar é um Deus que cuida de tudo. E que enquanto os teus olhos... Gente, olha, teve uma frase no filme A Cabana, que eu assisti 4 vezes, tá? Eu estou querendo ir a 5ª. Mas teve uma frase na Cabana que mexeu tanto comigo, tanto, que foi o seguinte, teve um momento que o Espírito Santo estava com Mackenzie, né? Que era a pessoa que estava muito sofrida naquele momento. E aí, chega ali aquele momento que o Espírito Santo olha para ela e diz assim, Espírito Santo não, gente, o Papa. Porque ele começa a julgar Deus, porque Deus é ruim. Por que Deus não responde às orações dele? Por que Deus deixou a filha dele ser assassinada? Né? O nosso senso de justiça, que a gente deturpa, né? Porque quando a palavra de Deus fala de justiça, ele fala de justo, de sermos iguais. Então, quando ele diz assim, irmã Lourdes, faça a justiça de Deus. O que ela está dizendo? Olhe para as pessoas sendo iguais a elas. Ainda que elas não sejam, olhe dessa forma. Porque o meu amor, através de você, sendo justa, pode transformar aquela vida. Deus não fala de justiça trazendo um peso de balança. Você é justo, você não é justo. Não. Ele fala, eu quero estabelecer minha justiça, eu quero tornar todos vocês iguais. Quando Jesus morreu na cruz, ele não disse assim, eu vou morrer por mim, pela Kelly, pela Juliana. Não, ele disse, eu vou morrer por todos os que creem. Isso é ser justo. Vocês estão entendendo? E aí, o que acontece? Nós estamos tão contaminadas de ingratidão. A gente tem um treino, na verdade não é mais nem treino, é hábito, né? Gente, você já... Impressionante. Você já chegou para uma mulher para dizer que ela está mais magra? Qual a resposta dela? Que nada, menina, ainda preciso perder não sei quantos quilos. Amiga, seja grata. Quando alguém te elogiar, não rebate com insatisfação, não. Poxa, cara, valeu. Perdi mesmo 2 quilos, ó. Estou feliz que tu reconheceu. Impressionante. As pessoas estão tão insatisfeitas com a vida que elas não conseguem perceber os milagres diários. Gente, milagre diário. Você sabe o que é milagre diário? Deus tem trazido para mim uma nova visão. Entendam, visão vem sempre de Deus, vista são os nossos olhos. E nós precisamos entender por que lente nós queremos enxergar a vida. Nós podemos enxergar pela visão, ou seja, pelo que Deus tem para nós, ou nós podemos enxergar pela vista, o que os nossos olhos podem ver. A nossa vista, ela é míope, né? Ela alcança até aqui. Se você quiser continuar vendo por esse âmbito, tudo bem, decisão. Mas ontem mesmo eu estava no restaurante, quando eu cheguei, o Beto estava super corrido lá no restaurante, aí eu olhei, quando eu vim chegando eu disse, poxa, eu acho que eu vim num mau momento. Presta atenção, né? Poxa, acho que eu vim num mau momento. Mas já que eu estou aqui, eu vou sentar, né? Se der para ele sentar, ele senta comigo, se não der, ele vai trabalhar, eu vou comer, depois eu saio.
Gente, aí ele veio, deu a volta, olhou para mim, aí deu um pequeno sorriso e disse, que bom que você está aqui. E me deu um beijo. Gente, eu olhei para aquela cena com uma satisfação e uma gratidão tão grande que eu fiquei em êxtase. Eu fiquei doida para chegar à noite em casa. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo que a gratidão precisa ser a lente dos nossos olhos? Precisa ser o lugar onde a gente vai focar o tempo inteiro? Que a gente precisa arrancar do nosso coração essas raízes que a gente vem carregando dessas gerações passadas. Né? Tira esse espírito de Jezabel, tira esse espírito de Betseba, sabe? Tira esse espírito de Sara, que não sabe esperar o tempo de Deus. E a insatisfação faz famílias se degladiarem. Às vezes a nossa insatisfação faz a gente botar a nossa sogra para correr de casa. Não aceito, não quero minha sogra aqui não. Ah, por que não? Porque teve um Natal aí que ela deu um presente para minha cunhada melhor do que o meu. E não quero saber. E aí, gente, é muito interessante porque um exemplo de uma mulher que por momentos ela foi insatisfeita, mas a insatisfação dela foi sobrepujada pela graça e pela presença de Deus, chamado Ana. Ana estava insatisfeita. A Bíblia diz que ela tinha uma alma amarga, porque Penina tinha uma penca de menino e ela não tinha nenhum. E embora o marido dela amasse ela desesperadamente, né, tanto que a Bíblia diz que ele disse assim, eu não sou melhor para ti do que esse tanto de filho. Metade do que é meu é teu, sem tu ter filho nem nada. Tu és a minha preferida, a minha amada. Por que tu está com essa alma abatida? E ali é muito interessante na oração de Ana, porque quando ela entra no templo, que ela vai adorar a Deus, e que ela vai derramar a alma dela diante de Deus, ela foi sincera, ela não chegou com máscaras diante de Deus e nem colocou imposições e nem tempo para que a promessa se cumprisse. Mas ela disse, Deus, se te agradar e me dar um filho, ele será de volta teu. E ela estava tão cheia de fé da presença de Deus, que quando o sacerdote olha para ela e diz, está embriagada? Nos dias de hoje está doida? Está surtada? Está falando aí, não está nem saindo voz? No coração dela não houve espaço para ofensa. No coração dela não houve espaço para raiva. No coração dela não houve espaço para mágoa. Ela olhou para aquele sacerdote e disse, não, meu Senhor, eu sou uma mulher de alma abatida, mas eu confio que Deus há de cumprir a promessa. E o posicionamento daquela mulher, né? Ela podia naquele momento dizer assim, rapaz, sacerdote doido, né, rapaz? Eu estou aqui morrendo de chorar, quebrantada, ele está dizendo que eu estou embriagada. Não venho mais nesse lugar aqui, não. Não venho mais aqui, não. Injustiçada, né? Puxa até minha blusa, meu Deus. Injustiçada. Tá falando a meu respeito, não sabe nem da minha vida, sabe nem o que eu estou passando. Ao invés de me acolher, orar por mim, faz falar isso contra mim. É o que nós vemos nos dias de hoje. Há tanto vazio no coração das mulheres, da presença de Deus, que qualquer raiz entra e gera frutos e frutos e frutos e frutos. Aí vai passando para o filho, vai passando para o marido, vai passando para as amigas. Porque ainda hoje, gente, as nossas decisões, os nossos posicionamentos, as nossas caminhadas, elas não vão sendo só feitas por nós. Nós temos um raio de, no mínimo, 50 pessoas. Vocês sabiam disso? Isso é um estudo científico. Todas as nossas ações, elas têm um raio de alcance até 50 pessoas. Se eu mudo, ou seja, eu brigo o tempo todo. Aí na minha casa, 3 pessoas que trabalham comigo, tem meus 2 filhos, tem meu marido. Essas pessoas têm ou não têm contato com outras pessoas? Tem. Aí vamos dizer que cada uma delas tem contato com mais 5 pessoas.
Se elas saem da minha casa com raiva porque eu dei um grito nelas, vocês acham que elas vão chegar em casa igual? Ou vocês acham que elas vão chegar em casa também dando patada? Porque nós temos essa tendência. E as nossas mudanças precisam acontecer hoje. Natália, eu não quero, eu errei muito no passado, essa palavra trouxe memória de muita coisa para mim, de muitos erros, não importa. A palavra está sendo lançada hoje e a Bíblia diz que todo conhecimento nos é dado e depois nos é cobrado. Então nós precisamos ser uma geração de mulheres satisfeitas, gratas. Façam um exercício. Vocês vão perceber que isso é poderoso. Lá em casa eu tenho um hábito de ir para a escola com as crianças e a gente vai falando de motivos de gratidão. E é muito interessante, gente, porque aparece cada coisa. Obrigada, Deus, por essa folha. Oh, mãe, a folha acabou de cair. Obrigada, Deus, por essa folha. Obrigada. E a gente vai para a escola falando. Obrigada pela saúde, obrigada pelo não sei quem, obrigada pelo não sei quem. Lá, a Ruth Kess é obrigado várias vezes, né? A pastora, o pastor também. Obrigado pela Ruth Kess, obrigado pelo pastor, obrigado pelo Cauã, obrigado. Gente, você sabe o que acontece? O que nós fazemos em casa, isso é refletido fora de casa. O nosso sentimento de gratidão e as nossas palavras geram caráter ou destroem caráter. E eu costumo dizer que é muito fácil de você perceber quando as suas palavras são positivas em casa. A reação dos seus filhos na igreja refletem. Então, se você chegar aqui, meus filhos entrarem aqui, eles não ficam nem do meu lado. Eles correm para o colo da pastora e do pastor para ficar aqui com eles, ou com os filhos deles. Por quê? Porque as nossas reações e as nossas ações, elas estão baseadas no que a gente escuta e o que a gente fala. Se a tua boca tem sido aberta muitas vezes para murmurar, reclamar e gerar essa insatisfação no teu coração, é esse o resultado que você vai ter. Mas dentro do turbilhão, você começar a agradecer, vocês vão começar a ver o mundo mudar. Mas ali tudo mudou. Não é que tudo mudou, você mudou. E o teu mundo ao teu redor vai mudar. E os teus filhos vão mudar. E o teu marido vai mudar. Tira o holofote dele, vira para você. Veja o que você fez certo ou errado. Veja o que você faz de certo e errado. Seja mais grata. Olhe para ele e diga assim: você é bendito na minha casa. Você é o homem que eu escolhi para estar comigo. E para de reclamar. Para de ser insatisfeita. Aí, definitivamente, nós vamos cortar essas raízes podres que têm vindo de mulheres insatisfeitas do passado. Se elas forem insatisfeitas, a porta bateu, na minha casa não vai entrar. Não deixe que esses espíritos de Jezabel, Betseba, Sara, Eva, Lúcifer entrem na casa de vocês. Porque isso, de fato, nos afasta da presença de Deus. Lembrem-se, não é Deus que se afasta de nós. Nós nos afastamos da presença dEle. Não é Deus que deixa de escutar as nossas orações. Nós é que paramos de orar. Não é Deus que vai para longe e diz: abandonei. Não. Nós é que nos recusamos a entrar na presença dEle e deixar que a glória dEle se manifeste na nossa vida. Amém? Amém. Gente, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero e desejo do fundo do meu coração que todas nós que estamos aqui, sejamos mulheres semeadoras de gratidão, de satisfação. Tudo que a gente puder. Olha, anda no meio da rua e percebam como é lindo verde. E percebam que vocês não são daltônicas. Que vocês podem ver a cor do sol, o céu e as nuvens. Isso já nos basta. Acordar e ter o fôlego de vida é o bem mais precioso que nós temos. Só por isso, os nossos lábios não podem abrir a boca e reclamar. Sejamos gratas e assim nós vamos neutralizar toda a insatisfação, a amargura, todo o sentimento tóxico dentro de nós. Amém? Amém. Deus possa abençoar vocês. Irmã Lourdes, vamos lá? Deus abençoe.